bênção ter vocês conosco, sejam muito bem-vindos. Irmãos, abram a sua Bíblia, eu quero te convidar. Hoje será uma palavra assim, diferente. Eu gosto demais de pregar para vocês esse tipo de palavra. Você vai abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 3, versículo 14. Efésios 3, 14. Nós vamos ler esse texto até o versículo 21 e nós vamos estudar a palavra. Então hoje, a palavra, eu quero te convidar a anotar no seu celular, se você tem um papel, fazer anotações daquilo que Deus vai falando com você, conforme a gente vai aprendendo sobre a palavra. Por quê, irmãos? Hoje nós vamos praticar a leitura da palavra. Nós vamos ler a palavra. A Bíblia diz que quando nós lemos a palavra, nós somos abençoados. Nós recebemos revelação, nós recebemos graça, nós recebemos clareza do propósito de Deus para nós. E hoje eu quero te convidar a ler a palavra e você viver essa experiência de, ao começar a ler a palavra, ir fazendo sentido cada vez mais para você e tendo revelação dessa prática tão preciosa do Senhor para nós. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos pedir que Ele fale conosco nessa manhã. Pai, nós te agradecemos por esse culto tão poderoso, tão especial, onde a Tua presença transborda sobre as nossas vidas. Senhor, nós queremos agora aprender da Sua palavra. Senhor, nos dá revelação. Pai, fala ao nosso espírito, nos traz clareza da Sua palavra liberada sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Queridos, esse texto, ele é uma oração de Paulo por mim e por você. E esse texto, ele não só é uma oração, mas ele serve como um modelo de como nós devemos orar, mas de como nós também devemos nos posicionar. Essa oração aqui, por exemplo, você pode aplicar a mesma oração para a sua família. Quantos aqui são pais e mães? Eu quero te incentivar a orar esse texto aqui pelos seus filhos. Os filhos, quantos filhos aqui gostariam de que seus pais fossem ainda mais abençoados do que já são? Eu sou filho e eu gostaria. Esse texto, os filhos podem orar pelos seus pais. Por quê? Porque é a palavra de Deus abençoando. Esse texto é um texto, por exemplo, que eu quero te convidar a orar pelos irmãos da sua célula. Então você está aqui no culto hoje, você sabe quem é a sua célula. Alguns irmãos estão aqui com você, outros não estão. Mas ore por eles, ore pela vida deles, ore pela sua própria vida, esse modelo de oração. Você sabe, nós temos um modelo de oração muito conhecido na palavra de Deus, está lá em Mateus, que é a oração do Pai Nosso. É o modelo de Jesus. Mas a Bíblia tem outras, ela está recheada de outras orações. Se estão aqui na palavra de Deus para nós, é porque são modelos para serem copiados. Você sabe, a palavra de Deus, ela deve ser copiada. Copiada não no sentido de uma cópia automática, que não faz sentido no seu coração, mas copiada no sentido de você tomar posse disso. Essa oração aqui, ela não é um texto que faz parte da Bíblia. Não, essa oração ela é para nós. E ela faz todo sentido quando nós oramos, recebemos e vivemos a promessa dela aqui nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Queria que você falasse para quem está pertinho de você, fala assim, hoje nós vamos ler a Bíblia e vamos orar. Amém? Olha só o que diz esse texto. Mariana, está na minha versão aqui, está na NVI. Tá? Só para a gente acompanhar junto. Diz o seguinte, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai,
do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Irmãos, quando eu leio esse texto, eu fico muito animado. E eu te convido também a sentir a mesma alegria. Por quê? Olha o que começa dizendo, olha o que Paulo começa falando aos Efésios, lá no versículo 14. Ele diz o seguinte: olha, eu me ajoelho diante do Pai por vocês. Essa posição de você se ajoelhar é uma posição de prostrar-se, é uma posição de adoração, é uma postura de quem não tem demandas, é uma postura de quem está descansado, confiado no Senhor. Essa postura de ajoelhar é uma postura de que você tem total rendição a Deus. É uma postura de rendição. Eu pergunto para você nessa manhã, você se sente, você está rendido a Deus? Quando você olha para a sua vida, você percebe que a sua vida está totalmente entregue ao Senhor? Porque isso nos ensina muito. Se você olha para a sua vida e você vê áreas da sua vida, pontos da sua vida, que você fala, não, pastor, essa área aqui, ela não está rendida ao Senhor. Essa outra área aqui, ela não está prostrada ao Senhor. Essa outra área aqui, pastor, olha, isso aqui eu que cuido, não é Deus quem cuida para mim. Eu não confio em Deus. Você percebe que ao ler a palavra e começar a meditar sobre uma simples postura, quando ele fala eu me ajoelho, ele está falando mais do que um ato religioso. Não é você ajoelhar-se numa cadeira como essa e fazer disso apenas um ritual. A sua vida, ela está expressando essa entrega a Jesus. Eu quero convidar você nessa manhã para que você possa entregar a Jesus. Desde já, sabe, entrega a sua vida para Jesus. Entrega as áreas da sua vida que ainda não estão no governo de Jesus, que ainda não estão no controle de Jesus. Entregue para o Senhor, o seu Pai, que te ama profundamente. Confie nele. Um testemunho tão poderoso da nossa vida cristã, eu não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto isso. Cada dia eu me sinto mais rendido ao Senhor. Olha que coisa. Quando eu aceitei Jesus, eu achei que eu estava entregando a minha vida para Deus. Mas depois de vários dias passados de ter aceitado Jesus, eu percebo que eu continuo entregando a minha vida para Deus. Eu continuo rendendo coisas, áreas, posicionamentos, posturas a Deus que eu ainda não tinha feito. Isso é nós sermos igreja, uma igreja graciosa, uma igreja que vive o evangelho da graça. Esse ambiente que nós estamos aqui, irmãos, ele é um ambiente que você precisa proteger isso aqui. Como que você protege isso aqui? Esse ambiente de igreja que você vive não pode ser nunca um ambiente de acusação, de condenação. Não pode ser nunca um ambiente que te deixa, sabe,
que você se sinta incapaz de viver o Evangelho. Que você fala, não, eu olho para a Bíblia, eu olho para o Novo Testamento, é muito difícil de viver. Não, esse ambiente, ele é um ambiente onde fala para você, olha, viver com Deus é a coisa mais fácil do mundo. Porque você não precisa fazer nada, você só precisa se render, se entregar, se prostrar, permitir com que o teu pastor cuide de você, permitir com que o seu pai cuide de você. É um evangelho de rendição. Por isso que essa oração, ela deve ser repetida por nós. Ela deve ser praticada por nós. Quando nós nos rendemos, ajoelho-me diante do Senhor, é a sequência do texto, eu me ajoelho, mas eu me ajoelho diante de onde? Diante do Pai. Isso nos fala de uma outra verdade. Você deve estar rendido diante do Pai, mas você não deve se render diante do mundo. Você não deve estar rendido diante do diabo, diante do mundo, diante dos ataques, diante das dificuldades. Agora, você concorda que muitas pessoas invertem isso? Elas não conseguem se render diante do Pai delas, que ama, mas quando elas olham para a vida delas, elas estão rendidas para as dificuldades. Estão desanimadas, estão tristes, estão sem vida, estão desesperadas, estão ansiosas, estão sem rumo, sem direção, estão rendidas, mas estão rendidas para o lugar errado. Estão rendidas para a pessoa errada. Essa oração, ela nos traz revelação, porque ela fala o seguinte, olha, renda-se ao seu Pai. Lá na frente ele vai falar, porque ele vai fortalecer você para tudo o que você precisa. Eu quero profetizar nessa manhã, quando você se rende ao seu Pai, nesta manhã, Ele está fortalecendo você para tudo o que você precisa durante essa semana. Aleluia! Ele está fortalecendo você. O texto continua falando algo importante para nós. Ele diz assim, eu ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Quantas vezes você já me ouviu falar que como igreja nós somos família de Cristo? Somos família. Agora, pergunto para você, quais são os nomes do seu pai? Quais são os nomes do seu pai? Quem sabe algum nome de Deus? El Shaddai, Jeová Jireh, Emanuel. Todos esses nomes, eles têm significados importantíssimos. Qual que é o próximo, Samir? Elohim. Imagine se você está se sentindo sozinho. A palavra do Senhor diz que um dos nomes do Senhor é Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. E a palavra do Senhor diz que quando você, que nessa oração, que você recebe o nome do Pai. Se o nome de Deus é Deus conosco e você recebe isso, quando você ora e se prostra diante de Deus, você recebe a presença de Deus em você. Aleluia, é o nome do Senhor. Jeová Jireh, aquele que provê tudo que eu preciso. Quando você recebe o nome de Deus, então, você recebe junto a fé para viver toda a provisão do Senhor para você. Você percebe que nós gostamos de estabilidade. Isso é o que nós gostamos. Mas a estabilidade em Deus, ela não é uma condição material para você. Estabilidade em Deus é a sua identidade. É outra coisa. Eu e você, como seres humanos normais, o que você gosta? Você gostaria de saber, por exemplo, que nós estamos em julho e que você gostaria de saber que de até dezembro você não vai ter problema nenhum. Essa é uma estabilidade, certo? Que é natural a gente saber, a gente gostar disso, porque nós gostamos de conforto.
Tudo que é confortável a gente gosta. Agora, a estabilidade que Deus nos dá é diferente. Ela é uma estabilidade que ela é um espírito estável dentro de você. Esteja você passando pela luta que for, quando você sabe que Jeová Jirê é um dos nomes do Senhor, que Jeová Rafá é um dos nomes do Senhor, e que esses significados eles estão implícitos aqui, eles estão inseridos em você, você tem fé para crer que passando por qualquer situação, o Senhor é o teu pastor e Ele vai te conduzir em vitória. Eu quero profetizar sobre você nessa manhã. Deus está liberando para você vitórias nesta semana. Creia nesses dias. Creia que o Senhor tem grandes coisas para você. Irmãos, nós oramos semana passada. Semana retrasada, nós falamos, queridos, vamos orar pelo nosso CNPJ. Faz um ano que esse negócio está travado. Em 3 dias, nós resolvemos a questão do cartório e fizemos o pedido do registro do CNPJ. Quando nós oramos, sabendo que os nomes do Senhor estão liberados sobre as nossas vidas, a fé produz os milagres que nós precisamos. Eu quero te convidar a crer nessa verdade. A você se alimentar da palavra de Deus, a se alimentar da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia ela vai trazendo revelação para nós. Olha o que ele fala, versículo 16. Eu oro para que com as suas gloriosas riquezas. Isso é muito poderoso. Você pode falar assim comigo? Fala assim, o meu pai é um pai rico. Ele é rico. Ele tem tudo o que eu e você precisamos. Agora, como que em alguns momentos da nossa vida nós conseguimos acreditar na proeza de que Ele não pode nos salvar? Como que em alguns momentos da sua vida você se sente tão sozinho, tão afastado de Deus e Deus incapaz de resolver o seu problema? Será que essa palavra, ela não precisa ser reafirmada na nossa identidade? De que Deus, sim, Ele é um Deus rico. Por que que Ele é rico? Porque com essas riquezas, o texto diz, Ele os fortaleça. Olha o propósito de Deus para mim e para você. Ele é um Deus rico. E Ele quer usar as suas riquezas para fortalecer a sua vida. Quero declarar sobre você nessa manhã, seja fortalecido pelo poder do Senhor. Sabe, se você chegou aqui com alguma enfermidade, eu quero declarar, você está curado. A cura está liberada para você. Se você chegou aqui com uma luta, com alguma dificuldade, com alguma resistência, eu quero declarar para você, olha, essa resistência caiu por terra. Em nome de Jesus, creia nessa verdade. Por quê? Porque as riquezas do Senhor vão te fortalecer. Esse texto nos ensina onde nós devemos buscar força. Onde que eu e você precisamos buscar força? Em Deus. Irmãos, esse texto, ele é um texto básico do nosso dia a dia de fé, de vida cristã. Onde eu e você precisamos nos fortalecer? No Senhor Jesus Cristo. Porque olha o que o texto diz, ele fala assim, oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser. O que esse texto está dizendo? Que Deus vai fortalecer as coisas que você precisa no seu momento e na sua condição mais íntima. Nós estamos falando aqui de um Pai que nos conhece. Quais são os seus pedidos para o Senhor? O que você precisa? O que você gostaria? E que está lá no íntimo, no seu íntimo, e você fala, puxa, olha, isso aqui, eu gostaria tanto. Mas você nunca pediu para o Senhor. Porque talvez você achou que Deus não valoriza
os detalhes dos seus desejos, dos seus pensamentos, daquilo que você gostaria de ser ou ter. Por que essa visão, ela está equivocada de que Deus não nos valoriza a esse ponto de pensar nos detalhes da nossa vida? Meu irmão, minha irmã, o que você gostaria? Sabe, eu estou te convidando a testar a bondade de Deus sobre a sua vida. Eu estou te convidando a você a testar o amor de Deus por você. Colocar em prova o amor de Deus por você de uma forma correta, coerente com a palavra de Deus. Não é nós desafiando a Deus, não é a gente... Não, é a gente apenas crendo na palavra dele. Comece a pensar em coisas que você fala, isso aqui eu ainda não pedi para o Senhor, porque eu acho que é meio insignificante. A gente não tem essa linha de raciocínio às vezes? Não tem coisas que você vai pedir, você fala, não, mas isso é tão pequeno, isso eu mesmo deveria resolver. Não vou falar para Deus. Sabe o que Deus quer? Deus quer que você fale para Ele. O que você pode falar para o Senhor nessa manhã, que você fala, Senhor, isso aqui é importante para mim. Isso aqui está no meu íntimo. Eu quero isso. Eu quero essa realidade. Eu desejo isso para mim como pessoa. Eu desejo isso para minha família. Eu desejo isso para a igreja. Eu desejo isso para tudo. Irmão, a gente precisa praticar. Eu fico falando para vocês. Eu falo, olha, irmãos, nós vamos ter um telão de LED aqui. Aí você fala, pastor, isso é uma besteira. Porque não é essencial. Não é mesmo. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que Deus quer isso para a igreja dele. Eu acho que Deus quer que a gente tenha o melhor. Que a gente tenha uma boa cadeira para a gente se sentar. A nossa cadeira é de plástico. Mas um dia vai ser almofadada. Sabia disso? Hoje nós não temos ar-condicionado aqui. Mas nós vamos ter. Hoje nós temos um som de uma forma aqui. Mas nós vamos ter. O Senhor vai nos abençoar com os melhores instrumentos, com os melhores equipamentos. O Senhor vai abençoar você. Você vai ganhar muito mais dinheiro do que você ganhou até agora. Porque Deus quer prosperar você. Você vai ser muito mais saudável. Pastor, eu estou percebendo que depois de conhecer a Cristo eu não fiquei mais doente. É porque é isso mesmo. Não tem nada a ver apenas com a questão do que aparece. Você vai ter mais saúde. Você vai ficar menos triste, menos chateado, menos depressivo, menos oprimido. Você vai ser uma pessoa mais feliz. Olha, se você pedir para um irmão perguntar para você, alguém que te conheça há mais tempo antes de você ser crente, e fala assim, viu, fala para mim uma avaliação de como que era a minha feição antes. Ele vai testificar para você. Ele falou, você era muito chato, muito chata. Você era triste. Você tinha uma cara de preocupado. Você parece que não acreditava na vida. Hoje não, hoje você está bem, você está feliz, você é sorridente, você está de bem com a vida. Você ficava doente, hoje você não fica mais. Você falava muita coisa pejorativa da sua própria vida. Hoje você só fala coisas boas da sua vida. Por quê? É o Espírito Santo que vai produzindo essa transformação em nós. Então, queridos, nós tomamos posse dessa verdade. Por quê? Porque o Senhor, Ele vai fortalecer você no íntimo do seu ser com o poder dEle. Olha a sequência do texto. Com poder por meio do seu Espírito. Você sabe por que todo culto nós oramos em línguas? Porque quando você ora em línguas, o Espírito Santo fortalece você com poder. Aleluia. Isso é muito poderoso. Eu quero te incentivar. Eu quero falar para você essa semana, irmãos, coloque um louvor lá na sua casa. Comece a orar em línguas. Mas não para. Não para. Vai até o limite que der. Até onde esse negócio vai parar. Sabe por quê? Você não vai querer parar mais de orar. Você vai começar a colocar um louvor e você vai começar a ler esse texto e você vai começar a orar em línguas e você vai falar, Senhor, me fortalece com o seu poder no meu espírito. Às vezes, nós queremos ficar mudando a nossa mente. A gente não muda a nossa forma de pensar.
O que muda a nossa forma de pensar é a palavra de Deus, mas primeiro ela age no nosso coração. Primeiro ela age no nosso espírito. Primeiro ela faz sentido em você dentro do seu coração, dentro da sua vida, sem que você entenda. Porque a nossa conversão foi assim. Nós entregamos a Jesus a nossa vida, e quando nós nos entregamos ao Senhor, a gente não entendia muito bem o que ia acontecer. Mas você sabia que algo ia ficar melhor. O que Deus estava fazendo? Estava transformando com poder a sua vida ali no seu espírito, em nome de Jesus. Eu quero profetizar, chegou um tempo de Deus transformar o seu espírito, dele ministrar em você, no seu espírito. Eu quero dizer para você, você vai orar mais, você vai declarar mais a palavra, você vai entender mais da palavra do Senhor, mas tudo isso, o poder do Senhor, vai acrescentar no seu espírito, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Por que é importante acontecer isso no nosso espírito, irmãos? A sequência do texto, versículo 17. E aí as coisas começam a ficar muito boas, muito boas. Para que Cristo habite no coração de vocês. Quando o poder do Senhor começa a operar no nosso espírito, o Espírito Santo começa a transformar, a inundar, a preencher o nosso coração, o que acontece com a gente? Cristo habita no nosso coração. Você sabe que tem Cristo aí dentro de você? Você crê que tem Cristo aí dentro de você, do seu coração? Eu quero profetizar, aí está cheio de Cristo. Não deixe o diabo enganar você com pensamentos errados. Ah, mas você está afastado do Senhor, você está longe do Senhor, está nada, isso é mentira. Você está cheio de Deus, você está cheia de Deus. Comece a orar, comece a falar, comece a declarar. Você vai perceber que esses pensamentos vão todos embora. Expulse esses pensamentos em nome de Jesus. Comece a orar e você vai ver que o Espírito Santo, ele vai te dar provas de que Cristo habita em você. Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. A ferramenta que nós temos para acontecer, para vivermos tudo isso, irmãos, é a nossa fé, é acreditar. Acredite no Senhor, acredite na palavra de Deus, acredite que você é uma bênção, acredite que Deus ama você, acredite que Ele quer te abençoar, acredite que Ele quer realizar um propósito espiritual na sua vida, acredite que mais do que Ele quer te dar coisas boas aqui na sua vida terrena, Ele deseja preparar você para uma eternidade inteira feliz. Para uma eternidade inteira com coisas que não acabam. O que Ele está produzindo em mim e em você, nesse tempo que nós estamos aqui, é nos preparar para a eternidade. Cada culto que você vem para cá, cada célula que você vai participar com seus irmãos, tudo isso que está sendo gerado. Eu falei do arraiar. Você sabe por que nós fazemos festa? Porque no céu tem muita festa. Quem não for acostumado com festa, vai passar um perrengue no céu. Hora que chegar lá. Porque ele vai se sentir assim, fora do lugar. A Bíblia diz que quando uma pessoa se converte aqui na terra, eles fazem festa. Sabe o que acontece no céu? No céu tem festa todo dia. Eu nem sei como que é a contagem dos minutos para que dê um dia no céu. Mas eu sei que lá tem festa o tempo todo, porque todo o tempo tem gente se convertendo. Então, assim, alegria não é uma coisa que a gente fica alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. E tudo isso vai sendo expresso, vai sendo ensinado para nós. Nós vamos tendo revelação, clareza, irmãos, conforme nós vamos recebendo a palavra de Deus. Conforme nós vamos orando. Por que a fé é importante para nós? Porque todas as coisas da parte de Deus que nós vamos viver são acessadas em fé.
O que Deus tem para você que você ainda não viu? Eu pergunto para você, você não viu, mas você crê que vai ver? Você tem boas expectativas do que você vai ver? O que você está crendo nesses dias? Em nome de Jesus eu quero profetizar sobre a sua vida. A sua fé é uma fé saudável. Você crê em boas coisas, você crê nos milagres do Senhor, você crê na vida de Deus, você crê na esperança, você crê no amor do Senhor. O Espírito Santo, ele traz revelação para mim e para você, e ele nos enche com o Espírito de Deus. Nos enche com o poder de Deus, a ponto de a nossa fé crer na palavra dele. Ele continua falando, fala, olha, eu oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Isso nos ensina algo muito importante. Viver a família de Cristo, a nossa base é o amor. É o amor. Irmãos, eu sou muito feliz com vocês, como igreja. Eu me sinto privilegiado de ser o pastor dessa igreja. Porque essa igreja, ela começou pequena. Eu me lembro de reuniões que nós íamos lá no hotel, e quando estava cheio, né, Samir? Tinha 13 pessoas. Né? Quando estava cheio. Hoje, nós temos uma série de irmãos que estão viajando, passeando, outros estão fora de Piracicaba, e nós temos muito mais do que 13 pessoas no prédio. Isso mostra que Deus está fazendo uma obra. A nossa igreja está crescendo, está avançando. Nós temos um propósito a cumprir aqui nessa cidade. Deus quer usar você que está aqui. Deus quer usar você que está aqui, ó, que fala, pastor, mas eu cheguei agora. Pastor, mas eu não sei o quê. Eu sou tímido, eu sou isso, eu sou aquilo. Para com isso. Dá um toquezinho na pessoa do seu lado. Fala assim, ó, para com isso. Para com isso. Que timidez é essa? Deus chamou você para você fazer parte disso. E a base disso é o amor. A base disso é o amor. A base de tudo que nós fazemos é o amor. Significa que haverá dias em que o Pedro está aqui com o Bruno e de repente, num dia aqui, sai um desentendimento entre eles. Qualquer. Como é que eles vão resolver isso? Eles vão ter que resolver esse negócio. A base do relacionamento é o amor. É a amizade. É por isso que você vai ver sempre uma marca na vida da igreja. Você vai ver sempre o pastor de vocês falando a Bíblia. Fala, irmãos, ó, o amor de Deus entre nós, ele é a base para a gente conseguir edificar essa igreja. Por quê? Porque tudo é essa raiz, estejamos arraigados e estejamos alicerçados no amor. Significa que vai ter dias que você vai ser igreja com extrema alegria. E vai ter dias que você vai ser igreja com base no amor, na persistência, em não desistir, em crer na promessa, para você mesmo. Porque às vezes, né, eu estou falando aqui entre nós, mas às vezes na sua própria vida. Você tem a promessa, mas a promessa ainda não chegou. Qual que é o sentimento que o diabo vai colocar, a fala na mente? Desiste, para com isso, não vai dar certo, não vai acontecer. Desistência é um negócio que não tem para nós, irmãos. Não tem para nós. Nós cremos numa palavra. O nosso negócio não é se vai se cumprir, é quando vai se cumprir. Quanto nós esperamos até se cumprir? Quais são as promessas do Senhor para a sua vida?
Nós estamos esperando as promessas do Senhor para a sua vida até se cumprirem. Mas esse é o ano da multiplicação. A multiplicação fala de aceleração, fala de rapidez. Eu quero profetizar sobre você e sobre a sua casa. Chegou um tempo de bondade e do amor do Senhor sobre você. Aleluia! E aí ele diz o seguinte: para que vocês possam, juntamente com todos os santos, ele faz questão de nos chamar de santos. Olha como ele fala com você. Você é santo. Para de olhar para a tua falha. Para de olhar para o teu problema. Para de olhar para o que você quer se cobrar. Ah, pastor, mas eu preciso mudar. Todo mundo aqui precisa mudar. É verdade, todo mundo sabe que tem pontos a melhorar. Mas a forma como você se enxerga para ver essa mudança é muito diferente. Você pode se enxergar como alguém desqualificado que precisa mudar um monte de coisa. Ou você pode se enxergar como Deus te enxerga. Como santo, justificado, amado, bendito, que naturalmente vai mudar naquilo que Ele deseja para você. Mas a sua identidade é de santidade, é de alguém que tem a mesma essência do Senhor. Sabe por quê? Porque a melhor parte vem aqui. Ele diz que nós vamos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando em coisas que expressassem isso. Então, imagina você que você tem uma parede bem alta e bem larga na sua frente. Ok? E você está aqui. Essa parede está aqui. Essa parede é o amor de Deus. O que a Bíblia está dizendo para nós nesse texto? A Bíblia está dizendo o seguinte, quando ela fala de largura, ela está dizendo o seguinte, ó, se você for para a direita, e você você andar 1 quilômetro para a direita, quando você chegar a 1 quilômetro à direita, você vai encontrar o amor de Deus na sua vida. Se você for para outra direção na sua vida, e você for andar muito longe, e você for para lá para o fundo, quando você chegar lá, o amor de Deus vai estar na sua vida. Quando você começa a enxergar, você se sente meio preso. Porque você fala, peraí, se eu for para a direita, essa parede nunca vai acabar para eu poder atravessar fora do amor de Deus? Nunca vai acabar. Onde você for na sua vida inteira, o amor de Deus vai estar lá, te abraçando. O Senhor vai estar de braços abertos para você. Ah, mas eu quero ir para outro lugar. Você pode mudar dessa cidade. Você pode viver fugindo do amor de Deus. Mas o que acontece com a nossa história? Onde você vai, o amor de Deus está lá. A largura do amor de Deus está lá. Aí ele fala o seguinte, que não é só a largura, mas é o comprimento também. Imagine que, ao invés de uma parede, isso fosse uma estrada. E você entra nessa estrada. E sabe, se você pegar aqui e entrar na rua aqui do prédio, ali na frente ela acaba, é outra rua. Mas na estrada do amor de Deus para você, nunca acaba. Porque ela tem um comprimento que não acaba. Onde você for? Ah, eu ando dando umas escapadinhas e fugindo de Deus. Você está só equivocado, você está na estrada do amor de Deus. Ah, pastor, o que eu vou fazer da minha vida? Você vai caminhar no amor de Deus. Você nunca vai sair do amor de Deus. Entender dessa forma muda a concepção nossa sobre o amor de Deus. Ela diz o seguinte, olha, você vai compreender a altura. O que é a altura? O salmista fala o seguinte, eu olho para os montes e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O salmista estava falando o seguinte, olho lá para o alto, lá para o alto. E lá no alto, quando eu olho, eu vejo o amor de Deus por mim. Eu quero declarar sobre a sua vida. Você pode olhar para os lugares mais altos que você desejar chegar. Você vai sempre ver
eu te amo, meu filho amado, eu sinto muita alegria em você. Você vai ver Deus falando para você as falas que Ele falou para Cristo. A altura, não tem para onde você escapar do amor de Deus. A largura é muito larga, o comprimento é infinito, e a altura nós não conseguimos compreender. Mas Ele fala também de profundidade. Todas as vezes que você se encontrar de alguma forma nas profundezas da sua vida, nos lugares mais baixos, nos momentos mais tristes, com vontade de qualquer coisa, lá você vai encontrar o amor de Deus. Lá você vai conhecer o quanto Ele é profundo por você. Sabe quando a gente fala de profundidade? Ela está dizendo o seguinte: não tem nada que eu e você façamos que vai impedir o amor de Deus de continuar olhando para você, querendo cuidar da sua vida. Agora, para isso, irmãos, nós precisamos orar esse texto. Nós precisamos viver essa palavra. Porque ele diz, olha, vocês vão compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O amor de Cristo que excede todo conhecimento. Sabe o que é isso? É nós, cada um de nós, chegarmos a uma dimensão de Cristo, de que vai ultrapassar o que você entende. Ah, mas eu entendo que amor é isso, mas de Deus você não recebe isso. Você recebe muito mais. A minha compreensão sobre amor, o meu conhecimento sobre o amor deve ser assim. Mas a palavra vai dizer aqui para você que você vai conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, todo conhecimento, todo pensamento. Sabe os pensamentos que o diabo vem colocar na sua vida? Todos eles caem por terra, porque nós estamos firmados no amor de Cristo, que é maior do que todo pensamento e do que todo conhecimento. Pastor, eu conheço a minha vida. Pastor, eu conheço a minha realidade. Sabe o que eu falo para você nessa manhã? Esquece o que você conhece. Procure se alimentar do amor de Deus que ultrapassa o que você conhece sobre você mesmo. Que ultrapassa o que você sabe sobre você mesmo. E quando você fizer isso, a palavra do Senhor diz, você vai ser cheio de toda a plenitude de Deus. Eu quero terminar essa palavra orando com você e declarando essa verdade. Nós somos uma igreja que vive a plenitude de Deus. Nós somos uma igreja que recebe o amor do Senhor todos os dias, de forma gradual. Todos os dias você é transformado pela palavra, transformado pelo Evangelho, transformado pelo poder do Senhor. Ele vai operando na sua fraqueza e Ele vai transformando aquilo que você achava que era uma derrota na maior vitória da sua vida. Eu quero declarar sobre a sua vida e sobre a sua família um tempo de graça em favor do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé. Eu quero, por alguns instantes, orar com você. Eu desejo que você saia daqui nessa manhã e você saia renovado. Você saia daqui fortalecido no Senhor. Você saia daqui assim, sabe, crendo que Deus ama você e de que aos poucos você vai ter a revelação clara de como Ele te abençoa e cuida de você. Eu quero te convidar para nós orarmos juntos. Você vai se unir a uma pessoa ou duas, como você achar melhor, mas nós vamos agora orar uns pelos outros. Nós vamos declarar, falar, olha, nós vamos viver essa oração aqui. Essa oração de Paulo por nós somos os santos. Essa realidade é nossa. Nós tomamos posse em nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar a se unir a alguém. Escolhe alguém e começa a orar pela vida desse irmão, dessa irmã. Sabe? Gaste um tempo agora falando, profetizando, abençoando. Olhe para essa pessoa com esse olhar que é essa oração aqui que nós aprendemos.
Ore mandara 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 mandara. Ore andere de mandara 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 na shiri andere cantara mandara 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 mandara. Oh, Espírito Santo, Pai, nós oramos ao Senhor nessa manhã e nós declaramos um ambiente de graça, favor, alegria, unção sobre as nossas vidas nessa manhã. Oh, Pai, nós queremos dizer que essa oração é a nossa história. Ore cantará, mandara, 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 manás. Oh, Pai, nós nos ajoelhamos, nós nos rendemos diante do Seu amor, porque nós queremos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do Seu amor por nós. Eu profetizo sobre a tua igreja, vida do Senhor. Eu profetizo sobre os meus irmãos, que eles são cheios, que eles são abençoados, que eles são frutíferos, que eles são prósperos, que eles são saudáveis, que eles são cheios da tua presença, que eles têm uma identidade real de quem o Senhor é na vida deles. Pai, enche os meus irmãos com o teu Espírito Santo, transborda sobre eles nessa manhã. Oh, Pai, renova. Oh, Pai, que o teu Espírito Santo possa trazer novos dons, novas línguas. Oh, Pai, em nome de Jesus eu profetizo que eles sejam cheios do seu poder. Oh, Senhor, cheios da sua graça, que a verdade, oh, Pai, do seu amor seja expresso na vida de cada um dos meus irmãos. Nós te glorificamos. Oh, Senhor, nós nos rendemos aos teus pés e declaramos a sua bondade, o seu amor sobre nós. Ore cantará, mandara, 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 mandara. Oh, o Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é bom em todo tempo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, Jesus. Conforme você terminar de orar, ainda de pé, olhe para cá. O versículo 20 tem um detalhe. O versículo 20 ele tem um detalhe muito importante. Ele começa falando aquele. E é comum às vezes as pessoas falarem aquele, sem crase. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Mas tem uma crase ali no aquele. Ele diz o seguinte: ao ele, ao Senhor, ao seu Pai, que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Sabe o que esses dois versículos falam? Que essa realidade expressa na minha vida e na sua vida que nós acabamos de orar, ela vai glorificar o nome de Jesus. Esse versículo diz o seguinte: ao nosso Pai, que vai fazer nesse mês de julho na sua vida e nos próximos meses muito mais do que você pediu ou sonhou, a Ele toda a glória do que vai acontecer na sua vida, o nome dele será glorificado. Eu quero convidar você para crer que a sua vida vai ser muito abençoada nos próximos meses. Eu quero convidar você para acreditar que a sua saúde, que a sua conta bancária, que o seu serviço, que a sua família, que a unidade da sua casa, que o seu casamento, que os seus filhos, que tudo que você põe o pé ou a sua mão vai ser mais abençoado do que sempre foi. Sabe por quê? Porque quando eu e você vivermos essa realidade, o nome do Senhor será glorificado. Nós somos uma igreja que na nossa história de
nos entregarmos ao Senhor, de nos rendermos ao Senhor e permitirmos com que a vontade dele creia, para com que a vontade dele aconteça na nossa vida. Todos os dias o nome do Senhor é glorificado na sua vida. Eu quero profetizar isso sobre você. Eu sei que você está aí perto de alguém, queria que você falasse para essa pessoa: olha, eu quero dizer para você que Deus é glorificado na sua vida todo dia. Fala isso para essa pessoa. Talvez ela não saiba, não acredite, mas é verdade. Fala: Deus é glorificado na sua vida todo dia. Do jeitinho que você é hoje, de como a sua vida é hoje. Quando você toma posse dessa palavra, Deus é glorificado na sua vida. Coloque as suas mãos para frente como se fosse receber algo. Que o amor poderoso desse Pai, que é infinitamente superior para fazer tudo o que você pedir ou pensar, que esse amor seja derramado sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Que o sangue de Jesus, que te guarda, te cura, te protege, te santifica, purifica você, justificou você, que você tenha o Cristo ressurreto atuando em você todos os dias dessa semana. E que a paz do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, a percepção de que o Espírito Santo está com você em todos os momentos, ela seja perceptível, ela seja sentida na sua vida, em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor Jesus, aplauda Ele, abraça os seus irmãos, tenha um domingo muito abençoado, cheio da presença de Deus. Sábado estaremos juntos no nosso arraiar, em nome de Jesus. Amém? Grande abraço para vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus.